muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar. Acabou a data FIFA e hoje o Brasileirão tá de volta e com clássico no Newton. Botafogo e Flamengo, transmissão ao vivo no Premier às 7h30 da noite. O vice-líder Flamengo tá de olho, claro, na liderança. E o Botafogo tá em busca de uma boa sequência para se firmar ali, entre os 4 primeiros na turma que se classifica direto para a fase de grupos da Libertadores. O time venceu só 2 dos últimos 7 jogos. Bora então para o estádio Newton Santos para falar com a Duda Dal Ponte para saber tudo desse confronto. Oi, Duda, muito boa tarde para você, minha querida. Oi, Débora, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Dia de clássico é sempre um dia especial e hoje a torcida do Botafogo está prometendo fazer uma festa de provocação ao rival. Aqui atrás de mim, no setor leste, já está montado um mosaico 3D. A gente está conseguindo ver só os fios, ainda é um mistério, mas me falaram que é um mosaico de zoação ao rival. A gente só vai saber quando o time entrar em campo. E o time, claro, vai ser apoiado por essa torcida, né? O estádio Newton Santos tem sido muito especial quando envolve Botafogo e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Em 2023, a derrocada do Botafogo começou aqui no estádio Newton Santos quando perdeu para o Flamengo. Agora, em 2024, no segundo turno, o Botafogo deu uma goleada 4-1 em cima do Flamengo, voltou à liderança e a temporada terminou com o título brasileiro. O que vai acontecer hoje, Débora? Veremos. A gente não sabe, mas sabe que é sempre cheio de emoção, né? Clássico. Duda, e como é que deve ser a escalação do Botafogo para esse jogo, hein? Tá cheio de desfalque, não é isso? Cheio, Débora. A começar pela lateral direita, o Vitinho estava com a seleção no Japão, só chega amanhã ao Rio de Janeiro. Na zaga, o Caio Pantaleão, que virou titular, teve uma lesão no joelho, está fora da temporada. No meio de campo, o Nilton está suspenso. E lá na frente, o Montoro, que estava com a seleção argentina sub-20, teve uma lesão no ombro, precisou passar por cirurgia. Então vamos ver o provável Botafogo para hoje, que tem Léo Link no gol, Matheus Ponte. A dupla de zaga tem Barbosa com o David Ricardo. Na lateral esquerda, o Marçal está recuperado depois de 2 jogos com dores na coxa, está de volta. O Alex Telles ainda é dúvida. Meio de campo tem o Alan e aí também o Savarino e o Marlon Freitas. E lá na frente tem o Cuiabano, que foi usado no clássico contra o Fluminense. Do outro lado, o Santi Rodrigues e lá na frente o Arthur Cabral. Débora. A Duda continua com a gente porque vamos falar de Flamengo. Tá 3 pontos atrás do Palmeiras e precisa vencer o Botafogo para continuar ali na briga pela liderança. Lembrando, inclusive, que domingo tem confronto direto com o Palmeiras, ou seja, são 2 jogos decisivos para o Flamengo na sequência, né, Duda? Pois é, vai ser uma sequência intensa no mês de outubro para o Flamengo. E para hoje, o Flamengo tem 4 pendurados que vão estar no jogo, tá? Jorginho, Pulgar, o Arrascaeta e o Carrascal. Então o Filipe Luís também já tem que ficar de olho nisso, porque no domingo já tem confronto direto contra o líder Palmeiras, como você falou. E assim, essa data FIFA foi muito importante para o Flamengo para tentar voltar a colocar o ataque a funcionar. Isso porque o Flamengo tem o melhor ataque da Série A e também a melhor defesa. Mas nos últimos 5 jogos, o Flamengo inverteu um pouco essa ordem. Conseguiu vencer apenas um jogo contra o Corinthians por 2-1 de virada, marcou apenas 3 gols e levou 4. Então o Filipe Luís teve que mexer um pouquinho aí, pensar um pouquinho nessa data FIFA. Hoje o titular deve ser o Pedro, que se entrar em campo hoje vai completar 300 jogos com a camisa do Flamengo. Ele chegou em 2020, tem 12 títulos com o Flamengo e fez 150 gols, Débora. Então, para te liberar, Duda, a pergunta difícil você dizer pra gente como deve ser a escalação do Flamengo. Filipe Luís sempre muda muito, não revela, então você que vai ajudar a gente. É difícil, mas vamos tentar dar uma pista aí pro pessoal. O Pulgar, ele tá de volta, vai ser relacionado e pode começar no time titular, mesmo voltando de lesão, depois de um pouco mais de 3 meses fora por conta de um problema no pé direito. Mas ele pode começar no time titular porque o Flamengo tá cheio de desfalques no meio de campo. A começar pelo Saúl, com problema no tornozelo, ele não deve vir pro jogo de hoje. E também outros 2 jogadores, que aí, o Alan e o De La Cruz, eu vou mostrar pra vocês aqui o gramado sintético. Eles normalmente não jogam nesse gramado, então por isso eles devem aí ser desfalque pra hoje. Vamos passar rapidinho o campinho do Flamengo, principalmente no ataque, né? Porque tem o Pedro lá na frente como possível, de um lado o Lino, que vem sendo titular, e também o Carrascal, como foi na partida contra o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. Débora.
Brilhou, Dudinha. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. 7, o Palmeiras joga 7 e o Flamengo entra em campo às 7h30. A gente vai para lá com o Cícero Melo, que conta que tem pressão em bastidor. E tem, claro, o Flamengo que não pode deixar o Palmeiras escapar, hein, Cícero? É verdade, Bruno. Bom dia para você, para Mari Pereira, para o Jailson e para o Fã de Esportes. Nós estamos aqui no entorno do estádio Newton Santos, o Engenhão, faltando mais de 8 horas para a bola rolar, às 7h30 da noite, como você falou. Grande clássico, Botafogo e Flamengo. 20 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Vamos começar com as notícias do mandante do Botafogo. O Botafogo está muito preocupado com a arbitragem. O árbitro vai ser Alex Gomes Stefano, que é um árbitro inexperiente ainda em competições nacionais. O Leonardo Coelho, diretor de futebol do Botafogo, esteve na CBF manifestando essa preocupação com a arbitragem e disse que o Botafogo não vai admitir nem pressão e nem intimidação no dia de hoje. Outra notícia do Botafogo envolvendo aí a parte financeira, dinheiro, a SAF, né? O Taio Arruda, que é o CEO da SAF do Botafogo, garante que o Botafogo tem fluxo de caixa até o final desse ano e que o Botafogo vai precisar fazer um investimento, ter um investimento de 350 milhões de reais para ser competitivo em 2026. Vamos então com as notícias. O Flamengo é o vice-líder com 55 pontos ganhos. Hoje não chega em hipótese nenhuma à liderança. E o Botafogo está em quinto lugar com 43 pontos ganhos. No primeiro turno, no Maracanã, na 9ª rodada, no dia 18 de maio, houve um empate em 0-0. O time do Botafogo, o técnico David Ancelotti, tem 9 desfalques no total entre titulares e reservas. Tem o volante Nilton, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Tem o lateral direito Vitinho, que na data FIFA serviu à seleção brasileira, não vai vir para o jogo. Essa logística de retorno do Japão é muito complicada. Ele não vai estar à disposição. O Caio Pantaleão, zagueiro, com uma lesão no joelho esquerdo, está fora da temporada. E o Montoro, argentino, meia, fraturou o ombro direito lá com a seleção argentina sub-20 no Mundial do Chile. É outro, dificilmente volta esse ano. Mas a notícia boa é a volta do cuiabano, lateral e ponta esquerda. Ele volta de suspensão pelo 3º cartão amarelo. Já o Flamengo, do técnico Felipe Luiz, tem desfalques. 2 jogadores estão suspensos. O Danilo, zagueiro, e o Wallace Ian, o atacante, né? 2 foram expulsos no jogo contra o Bahia. Tem as voltas de 2 jogadores que estavam suspensos contra o Bahia, hoje estarão retornando, o zagueiro Léo Pereira e o Alexandro, lateral esquerdo. Tem vários jogadores lesionados, dificilmente estarão no jogo. Saul, todos eles meio-campistas, Saul, o Alan e também o De La Cruz. E tem uma grande novidade, Pulgar está à disposição. Depois de mais de 3 meses se recuperando de uma cirurgia no pé direito que ele sofreu no dia 29 de junho, lá no Mundial de Clubes contra o Bayern de Munique, ele pode começar jogando ou então ficar no banco de reservas. Daqui a pouco eu volto e na próxima participação vou trazer as prováveis escalações de Botafogo e Flamengo para o clássico desta noite aqui no estádio Newton Santos. Bruno. Combinado, Cícero, e eu vou cobrar, tá? Então tem a volta do Eric, é uma volta importante então para o time do Flamengo. Acho que não só, Gelson, para o jogo de hoje, mas até para essa reta decisiva da temporada. Claro, o Pulgar era titular absoluto do time do Flamengo, né? Ainda é? Eu ia perguntar isso, eu entendi também. Não, sim. Ele era titular absoluto até então. Quando ele sai, ele deixa uma lacuna, exatamente, né? Exatamente, deixa uma lacuna. Aí tem a troca, né, do Saul, que estava ali como a meia-direita, vai fazer a dupla de volante com o Jorginho. Enfim, aí tem esse encontro que eles se deram muito bem. Só que hoje muito importante justamente pela ausência do Saul, De La Cruz, jogadores do meio-campo. Então, não sei, até é difícil você imaginar que o Pulgar volte de lesão já como titular. Sim. Mas, ainda mais com as ausências de hoje, eu não duvido do Pulgar já aparecer no 11 inicial, até porque o jogo de hoje, como a gente vinha falando, né, desde o final de semana, é a sequência decisiva para o Flamengo. Hoje, no final de semana contra o Palmeiras e já contra o Racing pela Libertadores. No meio ainda tem aquela viagem para Fortaleza, que entre também as é uma viagem semis, desgastante. Né? Exatamente. E é isso, né? Volta de lesão, a gente também nunca consegue cravar que o jogador ele retoma o mesmo nível que ele deixa a equipe, né? Quando ele é lesionado. Então, acho que pode ter esse cuidado do Flamengo, mas a necessidade fala mais alto
hoje para ele entrar como titular. E pro lado do Botafogo são as ausências também, né? Assim, o David, ele já precisa lidar com isso, já tem lidado há um tempo com ausências. Dificilmente ele consegue, ele tem uma sequência com o time que ele considera titular. O Danilo também machuca, problema muscular, enfim, lá na frente. Mas tem que voltar um pouquinho, não no jogo contra o Inter, porque contra o Inter o Botafogo não foi bem. Tem que voltar nos jogos anteriores para tentar ali fazer frente ao Flamengo. E atenção às questões da arbitragem para a gente discutir na sequência também, não só pelo jogo de hoje, mas porque, como a gente viu aqui no nosso GC, o Flamengo tem alguns jogadores que estão pendurados. Entre eles, o Arrascaeta e o Jorginho, além do Carrascal. Uau! Imagina perder esses jogadores para a final do campeonato, basicamente. O jogo contra o Palmeiras? O jogo contra o Palmeiras, para a final antecipada, realmente. A arbitragem novamente sob os holofotes aí, nessa rodada do Brasileiro. A gente discute já esse assunto. O Cícero Melo vai voltar então com as escalações e agora a gente vai com o Vladimir Bianchini, que tem informações. É uma rodada cheia de clássicos, hein? Tem clássico em São Paulo, tem clássico no Rio e tem clássico também em Minas. Bragantino não, Botafogo. O Botafogo vai receber o Flamengo nessa noite lá no Newton Santos. Um jogo essencial pro Mengão, que tem problemas, tem jogadores pendurados. E o Botafogo, que perdeu pro meu Inter, precisa da reabilitação. Depois de 10 longos dias, finalmente o Brasileirão está de volta. E a quarta-feira reserva um grande jogo no estádio Newton Santos. Botafogo e Flamengo se enfrentam a partir das 7h30 da noite, precisando da vitória, mas com objetivos distintos. Enquanto o Glorioso quer entrar no G4 do campeonato, o rubro-negro não quer se desprender do líder Palmeiras. Com 43 pontos e na quinta colocação, o Glorioso vive uma temporada de oscilação. Nas últimas 6 partidas pelo Brasileirão, por exemplo, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fora das 4 linhas, o Glorioso soltou uma nota oficial na última noite, informando que houve uma reunião na CBF para discutir a arbitragem do clássico de hoje e que o clube espera uma atuação segura, correta e profissional do árbitro Alex Gomes Stefano. Para este duelo de logo mais, o técnico David Ancelotti tem uma série de desfalques. Caio Pantaleão e Montoro estão lesionados e ficam fora. Alex Telles, com dores no joelho, deve ser mais uma baixa. Vitinho estava com a seleção brasileira e também não atua, enquanto o volante Nilton está suspenso. Com isso, o provável Botafogo tem Léo Link no gol, Matheus Ponte, Alexander Barbosa e David Ricardo na zaga e Marçal na lateral esquerda. No meio, Alain, Marlon Freitas e Savarino. E no ataque, Santi Rodrigues, Cuiabano e Arthur Cabral. Ficam muitos jogos, seguimos na briga. É um campeonato equilibrado, então cada jogo precisamos mais do 100% para ganhar. Não somos um time que pode ganhar jogo jogando menos do 100%. Para todos vai ser difícil, vai ser uma briga complicada para muitos times daqui ao final da temporada. Do lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz também vai precisar fazer mudanças no time titular. A tendência é que ele tenha até 5 baixas para a partida de hoje à noite. Alan, De La Cruz e Saul devem ficar fora, enquanto Danilo e o Wallacian cumprem suspensão. Por outro lado, Alexandro e Léo Pereira retornam ao time titular e Eric Pulgar deve ser relacionado depois de 3 meses afastado. Com isso, o provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar ou Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta. No ataque, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Um dos pilares do time rubro-negro é o volante Jorginho, que nesta semana deu a sua opinião em uma entrevista ao portal UOL sobre a polêmica envolvendo a grama sintética. É complicado, mas até estava conversando, né? Se é para jogar num estádio onde não tem o gramado, acaba sendo melhor jogar no sintético. Obviamente que não é o ideal, porque acaba tendo mais lesões. Acredito que seja bem pior do que um campo normal, porém, há campos e campos, né? Entendeu? Essa é uma polêmica que não vai parar por aí. Muita gente
odeia, não suporta a ideia da prática do futebol nos gramados sintéticos. Outros, como o Jorginho, já amenizaram, melhor um sintético do que um gramado normal ruim. Enfim, isso vai continuar. Mas falando do clássico, todo mundo está interessado. O Flamengo não pode nem pensar em perder para não se distanciar do Palmeiras, que conseguiu abrir essa vantagem. Tem o jogo entre eles no final de semana. O Mengão tem vários jogadores aí que estão pendurados, entre eles o Arrascaeta, que é um jogador sempre super importante. E olha só, temos agora essa diferença de 3 pontos, eles igualaram o número de jogos e o Palmeiras é o líder isolado. Palmeiras que joga com o Bragantino, Flamengo fazendo esse clássico com o Botafogo, que briga diretamente por uma vaga na Libertadores. O Botafogo que já vem convivendo com problemas de lesões, desfalques. E hoje o jogo é na casa botafoguense, Cicinho. Exatamente. E é um clássico, né? Esse duelo, você acaba igualando. O Flamengo terminou nessa parada, né? Data FIFA estava com os seus problemas, torcida cobrando bastante a equipe, e o Felipe teve tempo para trabalhar, assim como o Ancelotti, né? Então vai ser um grande jogo no tapetinho, na qual nós falamos, né? Mas, na minha opinião, o Flamengo é favorito, até pelos desfalques que o Botafogo tem, e o Flamengo é essa equipe que vai lutar até o final aí, teve essa parada para poder consertar alguns erros, então acredito que vem muito forte. No primeiro turno foi empate. Empataram as duas equipes e agora, Ronaldão, o Botafogo diz que está monitorando de perto a arbitragem, porque esse jogo é fundamental contra o Flamengo, o Mengão já reclamou bastante também, então tá todo mundo usando o seu poder de fogo e a arbitragem é carioca. Alex Gomes, Stefano, eu falo Stefano, não sei, aqui na matéria falar Stefano, depois a gente vai checar isso. E nós falamos aqui também no programa para o presidente da CBF, quando ele reclamou lá na Bolívia, né, da arbitragem, ele reclamou de muitas coisas lá, a gente falou para ele dar uma olhada aqui para o Campeonato Brasileiro, e ele olhou. Pelo menos ele está punindo os jogadores, colocando na geladeira, está tendo uma atenção maior. Não são só as equipes que estão de olho na arbitragem. O presidente também está tentando melhorar. É o que eu espero. Está falando até do impedimento agora que vai ter. Semiautomático ano que vem. Semiautomático. Poderia já implantar agora, né, presidente? Para que deixar para o ano que vem? Pode ser agora também. É dinheiro. E na CBF não falta dinheiro. Agora, esse clássico é o seguinte, eu coloco um pouco mais de responsabilidade em cima do Flamengo, que é o favorito, pelas peças que tem. Favorito mesmo na casa do Botafogo? Em qualquer lugar o Flamengo é favorito pela peça que tem, não tem como. Você tira, o Arrascaeta, entra o Danilo lá na frente, entra o menino lá que está correndo. O Danilo que não está à disposição Samuel, porque foi expulso ele e o Wallace no último jogo contra o Bahia. Também está machucado, né, também, mas tem outro. O Flamengo, o que não falta são peças. Aí cabe ao Felipe também colocar um pouco mais o Pedro para jogar também, porque se quer gol, chama o Pedro, né? Apesar porque se você pegar dos últimos 5 jogos, eu acho que o Flamengo só fez 3 gols, ou 4, se eu não me engano, Renato. Nos últimos 5. E o Pedro no banco. E o Pedro no banco. E isso mostra que o Flamengo precisa muito do Pedro. Porque quando o Pedro vai estar bem, o Flamengo tem opções, né, de cruzamento, finalizações. Então eu vejo assim, e nos últimos 5 jogos, ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. Então o Flamengo vem oscilando no campeonato num momento tão difícil, ao mesmo tempo também o Botafogo. Então fica naquela expectativa. Quem vai estar agora dando aquele tiro para a reta final? Então é um jogo de suma importância aí para a sequência do campeonato. Claro que tem muito campeonato ainda, Cicinho, mas essa briga particular entre Flamengo e Palmeiras, no momento agora, o futebol praticado pela equipe do Abel Ferreira chama mais atenção, tem sido mais envolvente, ele tem usado vários jogadores e eles correspondem em campo. O Flamengo, realmente, eu concordo, vive um momento de oscilação mesmo. E já isso daí nós vimos ao decorrer da competição, né? O Palmeiras deu essa arrancada e está mantendo, enquanto o Flamengo tem essa questão de oscilada. E para o Flamengo, acredito que é um pouco mais complicado, porque o Palmeiras pode abrir 6 pontos, porque clássico também ele define, né, o futuro das equipes, porque num clássico você perdendo, se o Palmeiras tivesse perdido por São Paulo, traria, né, essa pressão. E o Flamengo tem agora esse confronto contra o Botafogo, que apesar de ter uma equipe assim um pouco menos competitiva no caso, pode complicar nesse momento. Então o Flamengo tem que ligar o sinal de alerta, enquanto nós falamos do Palmeiras, que está nessa crescente aí. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui,
Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.